26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Queridos irmãos, igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, a todos que amam a volta à vinda do Senhor, a todos que estão caminhando juntamente, observando a palavra, obedecendo a palavra, obedecendo aos preceitos. Deixe-me falar, aleluia, antes de entrar no livro, carta de Paulo aos Romanos. Ela é considerada epístola doutrinária, ou epístola teóloga, né? É um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Ela também é considerada a carta magna do Novo Testamento. Paulo ditando, provavelmente Paulo preso, escrevendo, ditando acontecimentos, principalmente quando ele estava ali preso, e ele começa agora a trazer à tona alguns pré-requisitos e algumas orientações de como que a obra de Deus ela deve prosseguir. E ali Deus traz a Paulo assuntos diversos e assuntos maravilhosos e gloriosos. Mas eu quero falar sobre o Espírito Santo, e o tema dessa pregação é a ação do Espírito Santo na igreja e na vida do seu servo. Repita comigo: a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Observe que nós, protestantes, evangélicos, cristãos, nós não somos politeístas como os grego-romanos, ou seja, eles adoravam a deuses. Nós não, um só Deus, é um só Deus unificado em três pessoas distintas, com uma atuação única, agindo, operando de uma forma única. Mas observe que, mesmo sendo um só Deus, mesmo nós sendo monoteístas, cremos em um único Deus, agindo de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Observe que essas três pessoas, elas têm papéis de certa forma diferentes, mesmo eles estando ligados em um só objetivo, porque Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Jeová Jireh, o Deus que se revela para Moisés como eu sou o que sou, o Deus grandioso, aleluia, na qual o povo filisteu ficava atemorizado quando ouvia falar. O nosso Senhor Jesus, o Messias, o Cristo, o Rabi da Galileia, o intermediador, aleluia, o advogado fiel, aleluia, Jesus, o libertador, e agora o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu quero falar exatamente sobre a ação do Espírito Santo. Todos os três estão unificados, agindo em prol da mesma causa, do mesmo objetivo. Nós cremos piamente na ação da Trindade, aleluia. Mas o Espírito Santo, irmão, aleluia, ele é diferenciado porque ele é sensível. A Bíblia diz: não endureçais o vosso coração quando ouvir a voz do Espírito Santo. Então observe lá, no princípio de tudo, criou Deus o céu e a terra. E a terra era vazia, não havia forma, não havia nada. Mas o Espírito, ele pairava sobre a face do abismo. A Bíblia diz que o céu proclama a sua glória e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O Deus Todo-Poderoso, autossuficiente, o Deus que faz, que cumpre, que determina, que realiza. Enquanto ele estava criando, o Espírito Santo também estava participando de tudo de uma forma gloriosa. Então, o Espírito Santo, ele pairava. Agora, qual é a diferença da ação e da manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo? É que o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele descia, aleluia,
restringida, de forma limitada, mas não, de forma específica. Foi assim com Moisés, foi assim com Arão e com muitos e inúmeros homens de Deus. Mas hoje mesmo, irmão, a Bíblia diz que o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo. Hoje, Jesus não veio, aleluia, para desfazer a lei, pelo contrário, ele veio para complementar a lei, ele veio para dar ênfase à lei, ele veio para melhorar a lei. E agora, na nova aliança, pelo tempo da graça, pela graça foi salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora o Espírito Santo ele se manifesta de uma forma mais precisa, de uma forma mais particular, de uma forma mais íntima, de uma forma mais próxima na vida da igreja. Aleluia, aleluia. E a primeira coisa que eu quero entender aqui, a primeira coisa que eu quero compreender aqui no texto, é que nós agora, quando tomamos a nossa decisão de aceitar Jesus, ou melhor dizendo, Ele nos aceitou, mas quando nós cremos com a boca, confessamos e cremos com o nosso coração, agora, esta casa, aleluia, que era uma casa imunda, uma casa podre, uma casa, aleluia, que não tinha direção, que não tinha orientação. Muitos dos que estão aqui nessa noite eram pessoas perturbadas, como o próprio salmista falou no Salmo 40, aleluia, ele fala assim: tirou-me de um charco de lodo horrível e pôs os meus pés sobre a rocha, aleluia. Então, a primeira coisa que eu entendo é, quando a gente levanta a nossa mão, quando você agora confessa a Jesus, ele disse, aleluia, que aquele que confessar diante de Deus e diante dos homens, também ele confessaria diante de Deus e diante dos homens. Aleluia. Nós agora somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual foste selado. Você foi selado, você foi marcado, você é autêntico, você foi tocado por Ele. Deixa eu ver, você foi tocado por Ele. Oh glória, oh glória. Também eu acho interessante, irmão. Aleluia, não adianta forçar alguém. Muitas das vezes nós queremos que essa igreja esteja lotada, mas se não for por intermédio do Espírito, nada acontece. Quem sabe é os 300, mas é os 300 de Gideão. Deus quer quantidade e qualidade, mas Ele quer primeiramente qualidade. Embora aos olhos humanos pode muitas vezes desprezar, negligenciar, ele falar que não dá nada, mas Deus nessa noite conta com os 300, porque tinha 32 mil, mas Ele disse: diga aos covardes e medrosos que voltem, porque Deus não tem negócio com quem é medroso, Deus não tem negócio com quem é covarde, não, Deus tem negócio com quem é corajoso. Aleluia, homem e mulher de fibra que tem coragem, que acredita, aleluia, não seja atemorizado. A Deus não tem prazer naquele que recua, a Deus não tem prazer. Sabe o que eu acho interessante? Não? A Bíblia diz: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito que convence o homem do pecado e da justiça. É o Espírito Santo. E aquela palavra que o Senhor falou, pastor, foi muito direcionada. De novo, parece que hoje está tudo mais complicado, está tudo mais complexo, está tudo mais caótico. As pessoas não querem mais adorar, as pessoas não querem mais servir. Hoje está um tempo complicado. Você multiplicar a iniquidade do amor de muitos esfriarão. Muitos têm se apostatado da fé e abandonado ao Senhor por coisas vãs, por coisas simples, por coisas temporárias. Sabe o que eu acho interessante? Muitas vezes colocamos desculpa em tanta coisa, mas a questão é que nós não queremos renunciar. Disse Jesus: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Nós somos templo de Deus. Não dê aos porcos a coisa santa. Por isso que a expressão de Jesus para aquela mulher foi: não é lícito pegar a comida e dar aos cachorrinhos. Mas ele disse: não, Senhor, também os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor. Ou
para alguém. Parece que é difícil servir a Deus, mas não é. Não é impossível, porque é que nós não queremos deixar Deus trabalhar, nós não queremos dar espaço para o Espírito Santo de Deus transformar e mudar, porque a palavra de Deus diz: se o Filho do Homem vos libertar, eu verdadeiramente serei seu livre. Oh glória! E por direito da verdade é verdade que vos libertará. Olha para cá, olha para cá. Você está falando, eu vou falar algo que talvez vai escandalizar alguém, não vai entender. Você está falando com alguém que era viciado em droga. Oh glória! Viciado em cocaína, viciado em crack, na prostituição, no mundo do assalto. Mas quando Jesus teve um encontro comigo, Ele me pegou, Ele me mudou, Ele me transformou e Ele me modificou. Eu quero falar para essa família lá, pastor. Rabacaço, muitas coisas virão para tirar vocês da presença de Deus. Rabai, mas eu quero dizer para vocês, não é impossível, não é impossível. Deus ainda liberta, Deus ainda arranca. Eu sei que está vindo muita coisa para atrapalhar o projeto de Deus e virar muitas coisas, mas se vocês essa noite atentar para o que o Senhor Deus tem para fazer, Deus vai fazer uma obra tão linda, pastor, na vida dessa família, viu, irmão? Deus vai fazer, aleluia. Alguém olhava para mim assim, pergunta para minha esposa, ela vai me dizer: esse aí não vai morrer na cachaça. Eu era um alcoólatra. Morre não, porque Deus tem plano. Morre não, porque Deus tem projeto. Deus ainda vai trabalhar na vida de vocês. Ele vai arrancar. Deus vai tirar o que não está e levar para Ele. Mas Ele manda dizer que se você permanecer na presença dEle, Ele vai fazer coisa grande. O homem sem o Espírito Santo é que Deus, ele não é nada, ele é vazio, ele é sem brilho. Olha, por isso que a Bíblia diz que o vento sopra onde der, e quem dirá para onde vem, e quem dirá para onde vai. Eu não quero saber como é que está lá fora, irmão. Eu não quero saber quem está lá, se tem guerra, se tem briga. Eu quero saber que eu quero estar na casa de Deus adorando. Eu quero saber quem está comigo, quem está comigo. Eu quero saber que eu estou na presença de Deus para adorar, para buscar, para servir. O salmista diz: bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Ai, meu Deus. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. O mundo vai de mal a pior, desesperado, de um lado para o outro. Mas nós que servimos a Deus, nós estamos na casa dele, nós estamos na presença dele. Aquela mulher pega aquele óleo, aquele nardo precioso, e quando ela vê Jesus, ela se derrama na presença dele. Alguém não entendeu, não compreendeu. Aleluia, ela se comove, ela chora e ela se derrama. E Jesus diz: deixa ela fazer, porque ela está preparando meu corpo e ungido. Porque muitas vezes, irmão, alguém olha, vindo para a igreja e fala assim: é sacrifício de todo. Meu Deus. Aleluia. Quando muitos falaram para mim, fazer o que na igreja? Mas aqueles que falaram para mim não é para a igreja. Hoje estão cristãos debaixo da terra. E eu continuo aqui fazendo a obra de Deus. Não permita que ninguém mude a tua trajetória. Não permita que você seja influenciado, porque a partir de agora vai vir muita coisa para te tirar da presença de Deus. Vai vir muita coisa para atrapalhar. Vai vir muita coisa para dizer: permanece, continua me adorando. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Levante a mão, levante a mão. Continua me adorando, continua servindo, continua, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu Deus. Na boca Davi peca, Davi erra. Quem olha para Davi antes, aquele homem usado por Deus, escolhido por Deus, mas ele faz uma coisa terrível. Ele, como homem, está sujeito. Todos nós estamos sujeitos, irmão. Somos fracos, somos imperfeitos, estamos aptos a pecar e a falhar, porque não existe exemplo sublime, só Jesus. Aleluia, é perfeito. Deus fala para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Ou seja, você não
Deus, que forte! Ai, que forte! Ah, o Senhor não pode tirar a mão dele sobre a tua vida, a mão dele sobre a tua casa, a mão dele sobre a tua família. Ah, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ah, os seus ouvidos não estão agarrados para que não possa ouvir a oração da igreja. O Espírito Santo, nós somos templo dele. Ele faz morada no teu coração e na tua alma. Então, tudo que tu estás agora ouvindo está sendo falado por ele, direcionado por ele. E enquanto eu estou pregando, dentro do teu coração, alguém está dizendo: como ele sabe a minha vida? Como é que ele sabe? Quem mandou para ele? Quem mandou não foi Deus, irmão. Ele sabe tudo, ele vê tudo. Tudo está na mão dele, no controle dele, na direção dele. Ele sabe tudo, ele sabe tudo. Ai, pastor. Eu lembro quantas vezes eu não, aleluia, quantas oportunidades o inimigo não queria ceifar a minha vida. E eu vi a morte chegar perto de mim. E o Senhor falou: te livrei. Tem muita gente aqui, essa noite que não era para dar aqui. Mas o Senhor deu mais uma oportunidade para vocês. Você aproveita a oportunidade de Deus, porque você poderá que não tenha outra. Não ouse a sair da presença dele. Não ouse a se afastar ainda que seja complicado, ainda que seja difícil, ainda que tu sofra, ainda que tu chore, ainda que tu esteja ali, mas continue na presença dele. Oh, o Espírito Santo orientando. Davi disse: guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Observe que quem levou Jesus para ser tentado foi o Espírito, mas quem tentou foi o diabo. Mas quem levou foi o Espírito. Porque a prova que você passa, a luta que você passa, a aflição, a dificuldade, a barreira, não fica pensando que ele não está vendo, ele está assistindo tudo. O Espírito Santo leva ele, o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado, mas não é ele que tenta o diabo, mas ele está observando. Oh glória! Observe que quando Paulo está em uma das suas terceiras viagens missionárias, o Espírito Santo não permitiu que ele fosse para a região da Bitínia e da Panfilha. O Espírito Santo não permitiu. Oh glória! Então, irmão, tem coisa que acontece na nossa vida que nós, aleluia, não seguimos, não perguntamos, não consultamos a Deus, e muitas vezes sofremos, e muitas vezes é você que procurou a prova, não é Deus que está te provando. Levante a mão, levante a mão. Aleluia. Não é Deus que colocou você na prova, é você que procurou a prova, porque Deus já tem falado contigo, Deus já tem te mostrado, Deus já tem te dado direção, orientação, Deus já tem te dado visão, Deus já tem te mostrado detalhadamente o projeto. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, nessa noite, se tem alguém aqui que precisa de visão, receba a visão de Deus aí. Glória a Deus. Receba a visão do Espírito Santo aí. Receba, ele vai te direcionar. O Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus enviou. Ele diz: eu vos envio um Consolador que testificará. Ou seja, não vos deixarei órfãos, irmão. Nós não estamos sozinhos aqui, não. Aleluia. Nós não estamos, até parece que estamos. Parece que está. A luta é tão grande que muitas vezes não conseguimos tratar ou lidar com a prova, ou lidar com a situação. E agora começamos a murmurar, e agora começamos a questionar, e agora começamos a indagar. Mas ele disse: o Senhor Jesus falou, aleluia, todos os dias estarei convosco até a consumação do século. Você não está só, irmão. Aleluia. Você não está só, irmão. Deus está contigo nesse projeto. Olha que a Deus está contigo, zelando, cuidando. Deus está olhando tudo, está assistindo tudo. Por que não aconteceu? Calma, paciência, porque Ele vai agir na hora certa. Dá um abraço nessa irmã, dá um abraço nessa irmã aí, irmão. Dá um abraço nessa irmã aí, porque Deus tem pressa a realizar uma grande obra na vida dela. Deus tem algo a fazer, a tratar, a realizar na vida. Dá um abraço nessa irmã aí, dá um abraço nela aí. Dá um abraço nela aí, dá um abraço. E Deus está
falando com ela. Deus está falando com ela. Quem direciona é o Espírito, pastor. Quem tira ele, quem arranca ele, quem coloca ele, quem mostra ele. Quem direciona é o Espírito, é o Espírito. Não é carnal, é espiritual. Pensar nas coisas que estão de cima e não as que estão da terra. Onde a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, é vida e paz. É espiritual. Oh, o homem carnal ele não entende. O homem carnal ele não compreende, mano. Para que tanto grito? Para que tanta apelação? É porque você não sabe de onde Deus me tirou. Ai, avanturai que eu sou que me nasce. Você precisa ser direcionado por Ele. Deixa. Sabe por que está acontecendo isso aí? É porque você não tem deixado Ele trabalhar. Você não tem deixado Ele agir. E você quer agir com a força do teu braço. A palavra diz: pensei eu os pensamentos que penso de vós, eu disse o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o que fique esperar. Deixa o Espírito Santo te direcionar. Oh glória! O Espírito Santo capacita. Oh glória! Aquele homem que era fariseu, aquele homem que era doutor da lei, aquele homem que era matador de crente, chamado Saulo, dupla cidadania, criado aos pés de Gamaliel, homem terrível. Eu também era assim, eu detestava crente. Eu odiava crente, falava de crente, falava de pastor. Eu me que Deus pegou e disse: não vai da tua forma, não é da tua maneira. Esse que mais fala de crente é o que mais Deus vai usar. Pode ter certeza, porque Deus é poderoso. Ele faz da forma que quer, Ele usa o que quer, da maneira que quer. Ele é Deus. Ele faz e está falando porque Ele é Deus. Ele é só quando Ele quer fazer uma obra na vida de alguém, não pergunta nada. Teve um dia que eu estava lá e demoniado falando para mim: para com esse negócio de crente, para com esse negócio de pregar a palavra cheia do Espírito. Você estava contando para mim e para você, até aqui vai mais adiante. Deus coloca o limite, mas Deus vai te pegar, vai te quebrar, e Ele vai te dar só as faz, irmão. Deus vai te pegar, vai te quebrar, e vai te fazer pregador da palavra. Não demorou uma semana, eu estava no hospital, quebrado. E lá dentro do hospital, para confirmar e testificar, Deus usou um vaso lá, meu irmão. Ele não veio até me marchando e falou assim: Jovem, foi eu o Senhor que permitiu isso. Trabalho, foi o meu tempo que te tocou, mas tu não vai morrer. Essa enfermidade é para minha glória. Se manifeste, mas eu vou confundir a medicina. Oh glória, irmão, fez todo tipo de exame, melhor que você falou grama, melhor que cardiograma, e não conseguiram achar, porque foi Deus. Eu quero levantar uma palavra profética aqui. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça aqui nesse lugar. Levante a mão. Ninguém poderá impedir a ação de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa, irmão. Ninguém poderá impedir a ação, o milagre de Jesus, ainda que esteja longe. Ele é Deus de perto, mas Ele é Deus de longe. O centurião de Cafarnaum falou: Senhor, diz eu, apenas uma palavra, e o meu servo que está lá será curado. Tudo o que foi falado sobre a tua vida, sobre a tua casa, vai ter que se cumprir na íntegra. Não vai cair um fio de cabelo, não vai cair uma folha da árvore antes que Deus tenha que cumprir tudo o que Ele falou. Você vê? Glória a Deus. E ali no começo de tudo, Ele começou agora a fazer a obra. Ele começou a ser usado na obra, porque foi Deus que escolheu Ele. Alguém começou agora a perguntar, alguém começou agora a questionar, dizer: Senhor, esse aí é maravilha, esse aí não, Senhor, eu tenho medo, ele é matador de crente, ele gosta de matar crente. Ananias, vai, porque este é para mim um vaso, e eu lhe mostrarei o quanto ele terá que padecer por amor do meu nome. Sabe, irmão? O que Deus tem para fazer na tua vida é tão grande que alguém não vai entender. Levante a mão. Alguém não vai compreender. Deus vai confundir a cabeça de alguém em prol de uma obra que Ele tem para fazer na tua vida. Ele vai, aleluia. Alguém vai dizer: será que pode? Pode. Para Deus pode, porque Ele é especialista nas causas impossíveis. Aleluia. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Para você não pode.
Espírito Santo capacitando, porque quando ora, a Bíblia diz, lá no livro de Atos dos Apóstolos, eis que de repente veio um vento veemente e tempestuoso e encheu toda a casa. Era uma promessa de Deus, aleluia, porque o profeta Joel disse que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos velhos, vossos filhos terão visões, terão revelação. É a promessa agora do derramamento do poder. É o Espírito Santo agora dizendo: eu estou aqui capacitando. Tem pessoas aqui, irmão, que eu sou, que são pessoas que têm dons escondidos, pastor. São pessoas que têm talento, mas estão no anonimato, mas estão em Lodebar, na terra do esquecimento. Deus vai sobrar o teu nome. Deus vai sobrar o teu nome. Deus vai sobrar o teu nome. Aí tu pergunta: Senhor, o que é você? Deus vai dizer: a obra eu vou te mostrar, não te preocupa não. Eu amo um dia que eu jovem ainda, orando, aleluia, orando na igreja. E tinha um outro jovem, eu no meu coração perguntando para Deus: Senhor, o que é que eu vou ser? Uns são pastores, outros são presbíteros, outros são pregadores, outros são levitas. E aí, eu orando, ai que forte, meu Deus. E aí Deus brada, aleluia, na boca daquele jovem, falou assim: filho, eu ouvi a tua oração e eu vi o teu clamor. Por enquanto eu falo, eu sou o Senhor que te chamou, que te arrancou do lamaçal do pecado. Tu serás pregoeiro da palavra. Tu serás pregoeiro da palavra. Aí, irmão, está descendo uma graça. Só dá um abraço naquele irmão lá, mano. Dá um abraço naquele irmão lá. Meu Deus, tem pessoas aqui que vai receber a capacitação do Espírito Santo. Deus quer te usar. Mas eu não quero, Senhor, eu tenho medo. Não tem medo, não atemoriza. Deus quer te usar. Aleluia. Mas eu não sou cantora, mas Deus quer te usar. Todos quando tem fome do novo nome do Senhor, você vai ter que obedecer a voz de Deus. Porque se você não for, Deus vai enviar um peixe, como fez com João. Ai que eu sou, ai que eu não quero, eu não posso, eu sou fraco, eu sou pequeno. Deus fala assim: vou te ajudar, eu vou te dar a direção, eu vou segurar a tua mão, eu vou te fortalecer. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Levante, levante, levante. Tem pessoas aqui que vai ser capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Você vai receber o modelo, o projeto de como essa obra. Deus vai te mostrar. O Espírito Santo agora capacitando a sua igreja. O Santo agora regendo o seu povo. O Espírito Santo agora guiando o seu povo. O Espírito Santo agora, Paulo disse também, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É verdade, irmão. Aí não falou: eu estou fraco, eu estou fraco. Tem hora que nós estamos fracos mesmo. Tem hora que nós não temos força para orar, para louvar, para buscar. Tem hora que nós dobramos nossos joelhos, irmão. Falta a palavra. O que eu vou dizer? O que eu vou falar? Mas a Bíblia diz que Deus conhece tudo, Ele sabe tudo. No Salmo de número 100, Senhor, tu me sonda e tu me conhece. Tu conhece o meu sentar, tu conhece o meu levantar. Ainda que ache uma palavra na minha boca, tudo sabe. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele vê tudo. Tudo está na mão dele, no controle dele. Aleluia. E também agora, o Espírito Santo, meu Deus, Ele intercede com gemido, Ele intercede, porque nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir. Mas tem pessoas aqui, ai que eu sou, que já estava nessa situação, pastor, de saber o que não saber como orar, mas ali naquele momento ela recebeu ali do Espírito Santo um abraço. Levante a mão, levante a mão. Você pode receber nessa noite um abraço do teu amigo fiel, o Espírito Santo. Aleluia. Ele é seu amigo e ele ajuda nas nossas fraquezas. Aleluia. O Espírito Santo de Deus nessa noite está ajudando alguém, viu, irmão? Ele está te ajudando nessa noite. Recebe aí. Que o teu coração nessa noite está tão dorido. Aleluia. Mas o Senhor quer te visitar hoje. Ele te ajuda na tua fraqueza. Alguém não dá nada por ti e a solidão cai. Mas o projeto de Deus é muito grande. A tua casinha lá, na tua simplicidade lá, o Senhor te contempla, a sua te visita lá. E muitas vezes alguém não entende aquela pequenininha, mas Deus tem negócio com ela. Ele não toca nela porque ela é preciosa aos olhos do Senhor.
oração, quero fazer oração, Ele te ajuda na fraqueza. Tu não sabe como orar, tu não sabe o que pedir, mas o Senhor, Ele vai te ajudar. Vem aqui na frente, igreja.